Shalom, shalom a você que nos assiste através da tvsion.com. Eu sou o professor Matheus Andona e estamos em mais um programa Torá em Debate. O programa que aborda semanalmente temas importantes para a sua caminhada com o Eterno de Israel. Começamos no último programa a falar de um tema importantíssimo para todo aquele que tem interesse em estudar de forma correta as Sagradas Escrituras. Estamos falando desde o programa passado do Pardês. E agora você já sabe o que é Pardês, né? Falamos nisso no programa passado. Pardês é a hermenêutica judaica. É o método que os judeus se utilizam há milhares de anos para se compreender as Sagradas Escrituras. E nesta segunda parte do programa Torá em Debate, eu quero de antemão dar boa noite, o meu Shalom Uvrachá, a todos vocês que nos assistem, especialmente aos associados da ABN, a Associação Ames Brasil Net. Esta Associação Ames Brasil Net, ela é um grupo de pessoas, ela congrega todos os interessados na visão da restauração e no trabalho do Ensinando de Sião. As pessoas que se cadastram, não há custo algum, essas pessoas têm disponíveis no site da TV Sião estudos exclusivos, além de um contato direto com os líderes do Ministério Ensinando de Sião. Essas pessoas também podem interagir nos programas que temos ao vivo, como é o exemplo aqui do Torá em Debate. Então, se você é um membro da ABN, pode já postar o seu comentário, a sua pergunta ao longo do programa, que ao término nós sempre temos o nosso momento de interação. E se você ainda não é um membro da ABN, veja no próprio site da tvsion.com como tornar-se um associado. Basta você clicar em como cadastrar, que está no canto superior direito aí da sua tela, no site da TV Sião. Muito bem, nós iremos então agora começar o programa Torá em Debate e eu quero apenas relembrar alguns tópicos que vimos no programa passado, até para preparar e relembrar você daquele conteúdo que será importante para o conteúdo que iremos tratar hoje também. Então acompanhe na tela comigo algumas definições, veja aí. Nós dissemos que hermenêutica, hermeneu, significa interpretar ou traduzir. É o estudo da interpretação textual, ciência e arte de se interpretar um texto. E partimos da seguinte premissa que você está vendo aí na tela. Romanos 3, versos 1 e 2. O ensino do Rav Shaul, do apóstolo Paulo, é claro. Qual é a vantagem, pois, do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então você está vendo que nós partimos dessa premissa porque ela irá nos guiar ao longo deste estudo. Então você se pergunta por que é importante saber as formas como o judeu interpreta o texto sagrado. Por que é importante saber a tradição judaica de exegese, de hermenêutica, que os judeus têm utilizado dele há milhares de anos para se estudar, para saber realmente o contexto de todo o texto sagrado? A resposta está no ensino apostólico do apóstolo Paulo, onde ele diz que muitas, sobre todos os aspectos, é a vantagem do judeu, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Então, todo esse relacionamento, todo esse legado que Deus deu a Israel, as Sagradas Escrituras, o relacionamento, a história de Israel é a história da Bíblia. A história de Israel é a história de um relacionamento entre Deus e o seu povo. Isso tudo é um legado. Então, os rabinos, o povo judeu, na verdade, estuda as Sagradas Escrituras há mais de 3.500 anos. Há mais de 3.500 anos temos este contato, essa preocupação em estudar-se e interpretar-se as Sagradas Escrituras no seu contexto original, sem sofismas ou heresias. Então, é importante sim o estudo dessa tradição judaica de interpretação textual, porque eu acho que todo o cristão, todo aquele que se interessa em saber a vontade de Deus através do estudo da palavra, deve conhecer um pouco desses métodos. Até porque, no maior dos mandamentos, no mandamento mor, mais importante para todo judeu e para todo aquele que serve a Deus, Deus declara ao povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, amarás, portanto, ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma ou intelecto e com todas as tuas forças. Ou seja, quando você estuda, quando você ama a Deus com a sua mente, com o seu intelecto, com a sua alma,
você está também adorando a Deus. Então, adorar a Deus é expressado através do estudo das Sagradas Escrituras. Quem estuda as Sagradas Escrituras está também louvando, está adorando, está servindo ao Eterno de Israel. Muito bem, vamos relembrar então quais são os 4 métodos principais que compõem o método Pardês. Né? Quais são os 4 níveis de interpretação que compõem Pardês. Lembrando que Pardês é um acróstico, é uma sigla que nós vamos ver agora. Acompanhe aí na tela. Nós temos o Pshat, que é o primeiro nível, lembrando que estamos lendo da direita para a esquerda. Pshat é o nível superficial, literal, é o que a maioria das pessoas entende quando lê algum texto bíblico. Nós temos o Remes, que é um nível abaixo, que é quando você começa a achar uma alegoria, uma alusão que se faz em um texto sobre outro texto. O famoso Drash, que é o mais utilizado pelo povo judeu, onde nós fazemos associação entre textos. É quando nós utilizamos 2 ou mais textos para se explicar um terceiro texto. E o último é o Sod, é o segredo, né? O segredo é o mistério oculto. Na Escritura nós temos esses mistérios de Deus, né? Que são realmente ali aquele último nível, quando a pessoa realmente cava e ora e com aquela revelação da parte de Deus e com a utilização correta desse método, ela pode então ser agraciada com o descobrimento, né, destes segredos que todo texto bíblico, todo relato bíblico tem. Vimos na semana passada 2 aplicações, nós demos 2 textos bíblicos e aplicamos o método Pardês nesses 2 textos. No programa de hoje eu irei citar mais 2 textos e interpretá-los à luz do método Pardês. Então o nosso terceiro exemplo, acompanhe na tela, o nosso terceiro exemplo é uma citação, uma palavra, um fato que ocorreu entre Yeshua e alguns líderes da época. Vamos ler. Perguntou-lhes Yeshua, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre o qual cair essa pedra ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Yeshua, Jesus, falava. Mateus, capítulo 21, versos 42 a 45. Muito bem, este é um texto muito importante. Yeshua está dando esse ensino logo após ter ministrado sobre a parábola dos maus lavradores, né, uma continuação desta parábola, uma explicação, na verdade, desta parábola que ele declara. E ao término da parábola, ele cita então para aqueles líderes religiosos ali, na maioria sacerdotes e escribas, né, os saduceus, cita para aqueles saduceus, para aquela liderança religiosa, que a pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a pedra principal, a pedra angular. Ele fala que quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, quem essa pedra cair sobre também ficará em pedaços. Depois dá essa admoestação, né, para a liderança de Israel, que o reino de Deus seria tirado desses e dado a outros que produzissem frutos. Essa parábola é muito importante e eu quero me deter aqui a expressão que Yeshua usa sobre a pedra angular, porque o restante desta parábola, né, dessa explicação de Yeshua, que fala que o reino de Deus seria tirado desses aos quais Yeshua falava e dado a outros que produzissem frutos, já adianto a você que Yeshua jamais estava ali colaborando para a doutrina de rejeição de Israel. Essa parábola é muito mal interpretada no cristianismo e se você quiser saber mais, você pode procurar aí no site da TV Sião o estudo ministrado por mim chamado A Parábola dos Maus Lavradores. Lá você vai ver a interpretação correta de por que Yeshua usa este método e a quem ele se refere, e você vai ver que Yeshua jamais esteve nem está rejeitando o povo de Israel, pelo contrário, ele deu uma palavra de juízo àquela liderança de sua época, que era uma liderança
composta de saduceus, a liderança templária, e essa liderança realmente, segundo as palavras de Yeshua, foi tirada dos saduceus e foi dada aos apóstolos e também aos fariseus. Mas esse não é o tema agora do programa. Nós iremos interpretar com o método Pardês a expressão de Yeshua. A pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal pedra, a pedra angular. Se nós utilizamos o método Pardês, o primeiro nível de interpretação é o pshat, é o superficial. É o que a maioria das pessoas interpretam hoje, nos dias de hoje. Então a pessoa lê esse texto e não é difícil entender o quê? Yeshua se refere a uma pedra angular, uma pedra importante, né, uma pedra de esquina, e essa pedra que foi rejeitada pelos construtores veio a se tornar a principal pedra. Um ensino simplório, um ensino simples, a simples interpretação literal dessa expressão de Yeshua, dessa frase de Yeshua, já nos dá um entendimento profícuo. Todos nós sabemos que Yeshua, mesmo sendo rejeitado em parte pela liderança de Israel, veio a se tornar, né, veio a consolidar o seu ministério, o seu chamado, a sua missão. Ele morre na cruz, ele ressuscita e realmente cumpre a sua missão de ser o Goel, o remissor da humanidade. Então apenas o sentido literal dessa parábola já tem abençoado, já abençoa e abençoará a vida de muitos. Mas nós estamos aqui tratando do Pardês, não há apenas o nível superficial literal, há também um segundo nível, que é o nível Remes. Aí nós podemos ver se Yeshua estava ou não fazendo uma alusão, uma alegoria. Será que ele estava realmente se referindo a uma pedra qualquer de esquina? Será que ele estaria realmente se referindo a uma pedra angular de qualquer construção? Ou estaria fazendo alusão a uma outra coisa? Bom, na verdade, é claro que Yeshua está fazendo sim alusão, e alusão a si próprio. Ele não fala apenas de uma pedra, mas ele fala de uma pedra que foi utilizada pelos construtores, que foi rejeitada pelos construtores e que veio a se tornar a pedra de esquina, a pedra principal. Então, por alusão, sabemos que Yeshua está referindo-se a si próprio. Então ele usa a expressão da pedra e da pedra angular que se tornou para referir-se a si mesmo. O nível Remes já nos dá uma interpretação melhor, né? Sabemos que Yeshua está falando dele mesmo. Agora, se aplicamos o próximo método interpretativo do Pardês, chegaremos no Drash. O Drash é a associação de textos. Então você deve se perguntar, no nível Drash, será que Yeshua está fazendo referência a um outro texto das Sagradas Escrituras? Será que ele está chamando a atenção daqueles que estão lhe ouvindo a respeito deste outro texto sagrado, o qual ele cita uma parte? E nós vemos que é o caso, sim, como quase sempre é o caso nos ensinos de Yeshua, ele faz constante referência à lei, aos profetas e aos escritos. Neste caso desta conversa, desse diálogo com os líderes religiosos, Yeshua faz uma citação direta do Salmo 118. Então, se você analisar o Salmo 118, verso 22, você vai ver exatamente a comparação ali, Davi vendo, né, a obra do Messias. Davi teve uma revelação, o rei Davi teve uma revelação da obra de Yeshua, e ele então visualizando, aliás, ao longo do Salmo 118 inteiro, né, nós vemos revelações que Davi teve da obra do Mashiach. E Davi, tendo essa revelação, escreve exatamente este texto, né? A pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal pedra, a pedra angular. Em hebraico, essa expressão pedra angular ou pedra principal é muito utilizada. Né? Nós temos expressões como Eben Tamid ou Rosh Pinah, que são expressões que delimitam esta rocha de esquina, a rocha principal. Mas não apenas isso. No método Drash, nós fazemos associações. Associações a tradições e também a outros textos que nos ajudam a entender o primeiro texto objeto do nosso estudo. A expressão pedra angular é também conhecida como pedra eterna ou como Rosh Pinah, a pedra de esquina. Esta pedra não é apenas qualquer pedra de esquina. Na tradição judaica, vigente nos dias de Yeshua, Rosh Pinah ou Eben Tamid, pedra eterna,
era aquela mesma pedra no qual Deus começou a criar o Jardim do Éden. Foi a mesma pedra, segundo a tradição, que Abraão levou Isaac para o seu quase sacrifício. E segundo a tradição também, foi sobre essa mesma pedra que Salomão inicia a construção do templo. Quando o templo estava pronto, segundo a tradição judaica, segundo a sabedoria judaica, esta mesma pedra que foi utilizada lá na Akedah, no quase sacrifício de Isaac por seu pai Abraão, no Monte Moriá, não é? Nos carvalhais de Mamre, no Monte Moriá. Ali, posteriormente, foi construído o templo. E Salomão, segundo a tradição, utiliza daquela pedra para a colocação da Arca da Aliança. Então você vê, né, que é uma sabedoria muito maior e muito mais profunda do que entender essa expressão como uma simples pedra angular ou pedra de esquina. Rosh Pinah ou Eben Tamid é uma referência direta também à pedra na qual a arca de Deus descansava, na qual o propiciatório e a arca descansavam. Agora veja só, né, se Yeshua está fazendo uma referência direta onde ele seria esta pedra angular, veja que entendimento aqueles que ouviram essa expressão tiveram. Yeshua está dizendo que nele, no Rosh Pinah, no Eben Tamid, descansa a aliança de Deus. Nele descansa o poder de Deus. Nele descansa a manifestação de Deus, que eram coisas que a arca representava. A arca da aliança, né, a arca do testemunho, Arona Edut, significava muitas coisas para o judeu. Significava a manifestação do poder de Deus. Dentro dela estava, né, uma amostra do maná, das luchot, das tábuas da lei, da vara de Arão que floresceu, quando foi questionado, né, a respeito da escolha da família de Arão e dos sacerdotes. Então ali dentro a arca representava para o judeu a prova do poder de Deus. E mais, a prova da aliança que Deus tem com o povo de Israel. Todo o relacionamento de Deus com o povo de Israel estava ali identificado através da arca, dos elementos que estavam dentro da arca e da própria arca. Não apenas isso, pessoal. O propiciatório, kaporet em hebraico, que era uma ferramenta, um instrumento, um objeto utilizado diretamente para a remissão dos pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, ele entrava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, e ali ele aspergia 7 vezes o sangue no propiciatório. E ali eram então perdoados os pecados de Israel. Então o propiciatório, a expiação, também representa, é algo que representa a Arca da Aliança, e é a isso que Yeshua se conecta. Então quando ele diz, eu sou Eben Tamid, eu sou o Rosh Pinah, eu sou a pedra principal, muitos do que estavam ali, né, naquele diálogo, e principalmente os líderes religiosos, imediatamente identificaram que Yeshua estava se conectando. Yeshua estava dizendo ser a base da aliança de Deus. A ferramenta, o veículo no qual as alianças de Deus são instituídas. Nele descansa o perdão, o poder e as alianças de Deus com o povo de Israel e também com a humanidade. Então você vê que é muito maior, não é, a interpretação de um simples texto quando aplica-se o método Pardes. Então o pshat, que é o superficial, entende-se de uma forma boa, que já abençoa o leitor, mas é superficial. Cava-se um pouco mais, chega-se no método Remes, que é a alusão. Sabemos então que Yeshua estava comparando-se à pedra principal, a uma pedra angular. Através do Drash, sabemos que Yeshua está fazendo uma referência direta ao Salmo 118, as palavras de Davi, e tendo como pano de fundo a pedra, não só de esquina, mas a pedra na qual, segundo a tradição, descansava a Arca da Aliança, a mesma pedra que Abraão quase sacrificou o seu filho Isaac. E por último, no método Sod, nós chegamos ao grande segredo, a grande mensagem de Yeshua, que é o quê? Nele descansam as alianças, o poder e as manifestações de Deus. Então você viu uma simples aplicação, como ela multiplica a sua profundidade, na sua importância, quando você decide cavar um pouco mais
e não se contenta apenas com o nível superficial. E uma quarta aplicação onde nós podemos ver o método Pardês sendo utilizado é essa que eu preparei para você, de uma passagem muito conhecida que você já conhece, já se deparou com ela várias vezes, mas você nunca aplicou o método Pardês a esta referência. Eu estou me referindo aos últimos momentos de Yeshua no madeiro. Então acompanhem comigo. Lá em Mateus 27, versos 46 a 47, Yeshua, por volta da hora nona, clama em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama azavtani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele clama por Elias. Se aplicarmos a este texto, a essa referência, essas palavras de Yeshua, uma interpretação pshat, que é o primeiro nível do Pardês, nós entenderemos, né, simplesmente, sem dificuldade alguma, que Yeshua estava ali clamando, estava expressando a sua tristeza pelo abandono que ele sofreu em relação ao pai. Quer dizer, o pai o abandonou naquele momento, e ele então expressa esse sentimento dizendo, meu Deus, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Essa é a interpretação pshat, e que é a interpretação usada por 99% dos meios cristãos. O problema com essa interpretação é que nós vemos aí uma certa contradição. Quer dizer, se o Yeshua está cumprindo a missão do Pai, se Yeshua está ali no madeiro, sendo fiel até o último momento, confiando na presença do Pai, na força do Pai, querendo agradar o seu Pai, no momento mais crucial do seu ministério, o pai iria abandoná-lo? No momento que ele deveria ter o apoio do pai, né, a esperança ali do pai, a presença do pai junto a ele, o pai iria abandoná-lo? Os meios cristãos têm explicado esta interpretação literal, que o pai realmente o abandonou, dizendo que naquele momento Yeshua se fez pecado e por isso o pai não pôde habitar com ele, não pôde estar presente com ele, porque ele se fez pecado por toda a humanidade, servindo de expiação, sacrifício eterno. O problema com essa interpretação é que isso não tem amparo bíblico. Não temos nenhuma referência profética, nenhum profeta expressou que o filho, que o Messias, que o Mashiach seria abandonado no momento em que se faria pecado para a humanidade. Nós temos textos de Isaías 53, realmente mostra ali do sofrimento, mostra do aspecto expiatório que foi o sacrifício de Yeshua no madeiro, mas não há nenhum texto bíblico que colabore com este entendimento que o Yeshua, que o Filho, realmente foi desamparado, abandonado. A expressão é muito forte lá, zov em hebraico, é abandonar, abandonar mesmo. Então nós não temos esse amparo bíblico, apesar das interpretações teológicas no cristianismo. É por isso que nós temos que ir um nível mais abaixo, passarmos para o remes. Ou seja, será que Yeshua ali não estaria fazendo alusão a um outro ensino? Será que ele não estaria citando um outro texto e realmente a mensagem que ele queria passar era o conteúdo de um outro texto? Aí nós já nos deparamos com a Drash. E a Drash, ela procura em outros textos explicação para o objeto do nosso estudo, o texto objeto do nosso estudo. Será que Yeshua estava fazendo uma citação? Sim, ele estava. Nós sabemos que Yeshua estava citando o Salmo 22. E o Salmo 22, ao contrário do que você possa imaginar, ao contrário do que a teologia cristã prega sobre a interpretação desta passagem, o Salmo 22 é um salmo que começa com essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Para os judeus que estavam ouvindo ali Yeshua ao pé do madeiro, ao pé da cruz, quando Yeshua citou esse primeiro versículo, que é o primeiro versículo do Salmo 22, quando Yeshua recitou, clamou essas palavras, imediatamente o Salmo 22 e o ensino do Salmo 22 veio à mente daqueles que estavam ali aos pés de Yeshua. Imediatamente. Então, quando os judeus querem fazer referência a um ensino, basta citar alguma parte desse ensino para todo ele vir à mente, que antigamente as pessoas, principalmente os judeus, eles decoravam os textos bíblicos. Eles se assentavam para decorar salmos, principalmente, e profecias bíblicas.
Ou seja, o método Drash nos mostra que Yeshua fez uma referência ao Salmo 22, devemos então voltar-nos ao Salmo 22 e ver ali qual é o ensino que Yeshua quis trazer à mente daqueles que estavam ali aos pés da cruz. E se você abre comigo no Salmo 22, vamos ler a partir do verso 19, você pode abrir a sua Bíblia se você estiver com a sua Bíblia em mão, se não estiver não tem problema, nós vamos ler aqui juntos. Olha, vamos ver aqui, verso 19 do Salmo 22, que é o Salmo que Yeshua cita o primeiro versículo. Mas tu, Adonai, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque, verso 24, atenção, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Uma referência direta que Deus não abandona o aflito no momento de sua maior dor. Deus não abandona o justo no momento da sua tribulação. Esta foi a mensagem que Yeshua quis passar para os que estavam ali aos pés da cruz, aos pés do madeiro. Então, do Drash, nós já caminhamos para o Sod, que é uma interpretação completamente diferente que o meio cristão dá a esta passagem, né, dessa agonia de Yeshua ali nos últimos momentos da cruz, que não foi, em hipótese alguma, uma reclamação do filho, né, em relação ao abandono do pai, mas sim, Yeshua estava ali no madeiro, ele não poderia discursar sobre a esperança, a confiança que ele tinha no pai, ele não poderia discursar para que os seus discípulos tivessem esperança que aquele momento, apesar de parecer um momento de derrota, estava sendo um momento de vitória, porque Deus estava com ele e ele estava cumprindo o mandato do pai. Naquele momento, Yeshua, como não tinha como expressar um ensino, ele cita apenas o primeiro versículo do Salmo 22, que é o que todo judeu teve à mente quando ouviu aquelas palavras de Yeshua. Todo judeu que ouviu aquelas palavras trouxe à memória o Salmo 22, porque Yeshua cita o primeiro verso, e o Salmo 22, vocês ouviram que o verso 24, é claro, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que apregoa que Deus jamais, jamais abandona o justo, o seu servo, no momento de angústia. Não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto. Antes, quando este clamou, ele ouviu. O meio cristão diz que Deus virou o rosto no momento que o Filho tomou os pecados do mundo, mas Yeshua quis dizer que não, o Pai não me abandonou, esse momento não é um momento de derrota, é um momento de vitória, porque eu estou cumprindo a vontade de meu Pai e Ele jamais abandonará o aflito no momento de dor. Então você está vendo aqui que é fantástico usar o Pardes para interpretar um texto aparentemente simples, mas que carregava em si um entendimento bem mais profundo do que a análise geral, do que a análise Pshat. Então muitos textos, se você permanece apenas na interpretação superficial, você vai deixar de exprimir ali todo o conteúdo, toda a riqueza, toda a profundidade dos textos bíblicos. Então, mais uma vez, acompanhe na tela para finalizar esta aula sobre Pardes. Acompanhe na tela alguns tópicos comigo. Veja. A interpretação alegórica, né, quando fazemos uma interpretação totalmente desprovida de contexto, é o que nós atestamos como um grande perigo da interpretação da teologia cristã, é alegorizar os textos. Quando isso foi implantado, isso é até um recurso greco-romano filosófico, quando isso foi aplicado, quando os gregos aplicaram seus métodos de filosofia para se estudar as Sagradas Escrituras, nós tivemos aí um grande perigo, porque se nós tiramos tudo do contexto original, se nós alegorizamos tudo e ainda por cima espiritualizamos para justificar uma alegoria descontextualizada, você estará criando aí um recipiente vazio
para ser preenchido, ser enchido com tudo o que o intérprete desejar e quiser. Esse é o problema. É isso que tem se feito nos meios teológicos cristãos por 2000 anos. Eu já vi muita pregação e muito ensino de pastores e teólogos renomados que ensinam as pessoas a fazer hermenêutica. E a exegese alegórica deles é assim: olha, no Antigo Testamento, onde você vira ali a palavra Israel, risque e substitui pela igreja, risque e coloca o seu próprio nome. Essas aplicações eu até entendo e são válidas, porque a palavra de Deus ela abençoa a todos, mas nós jamais podemos desprezar nem retirar a palavra de Deus do seu contexto original. E o método Pardês, ele vem para garantir essa contextualização. Até mesmo o remes, que é essa alegoria, ele é feito dentro da cerca das Sagradas Escrituras, dentro da cerca do contexto das Sagradas Escrituras. É uma alegoria que se faz dentro da própria Bíblia para se tentar explicar ou aprofundar-se mais em uma interpretação. Acompanhem comigo mais um tópico, veja. A narrativa canônica, a hermenêutica cristã, é o problema, e nem tanto o texto canônico. Muitas pessoas se preocupam, a Bíblia sofreu alteração, as traduções não são boas, o texto foi adulterado. Meu amigo, não se preocupe tanto assim com o texto canônico. Se preocupe mais com a forma que esse texto tem sido interpretado há 2000 anos. Essa predisposição, esse preconceito que a pessoa tem quando vai ler um texto bíblico é muito mais prejudicial do que as possíveis pequenas alterações de um texto. Então isso tem que estar claro. Não se preocupe tanto com o texto assim. É claro, houve alterações sim, mas elas são mínimas e elas não mudam, na maioria dos casos, a mensagem principal das Sagradas Escrituras. Eu me preocupo sim com a forma que os pais da Igreja Católica passaram para o cristianismo, uma forma errônea e antissemita e antinomista de se interpretar as Sagradas Escrituras. Se nós herdamos de Roma uma predisposição de interpretarmos tudo, rejeitando Israel, rejeitando o chamado do judeu, rejeitando a eleição do judeu, toda interpretação que tivermos vai ser comprometida. Então temos que colocar o texto bíblico novamente em seu contexto original, temos que sair desses vícios hermenêuticos de Roma, que herdamos de Roma, e passar a interpretar os textos no seu contexto original. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu, Deus não retirou a adoção de Israel mesmo após a vinda do seu Mashiach, pelo contrário, Deus testifica a eleição do povo judeu porque o Messias é o leão da tribo de Judá, ele cumpre o chamado de Israel, ele é glória para Israel, ele é luz para a revelação aos gentios e jamais Yeshua poderia ter inaugurado uma etapa nos planos de Deus onde Israel não seria mais o povo escolhido. Ele mesmo deixa isso claro: eu não vim cancelar a lei e os profetas, eu vim aprimorá-los, eu vim cumpri-los. Paulo atesta a eleição do povo judeu em Romanos capítulo 11, verso 1. Paulo diz isso também lá em Romanos capítulo 9, versos 4 e 5, e em várias outras referências, que Deus não rejeitou o povo de Israel. E sob essa premissa, você tem que partir para interpretar o texto sagrado. E eu quero falar com você agora a respeito da TV Sião. É isso mesmo, a tvsião.com é o nosso portal de estudos e você pode se tornar um membro, um associado da ABN. Então veja aí na tela como tornar-se um membro da ABN entrando no site tvsião.com, clicando em cadastro no canto superior direito da tela. Você vai acompanhar o Ensinando de Sião, você vai ter acesso a estudos exclusivos. Basta entrar no site tvsião.com e clicar no canto superior direito. Como se cadastrar ou cadastro. Lá você vai ver as demais informações. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@tvsião.com. E eu quero falar a você também que é possível acompanhar o Ministério Ensinando de Sião através do site e das redes sociais. Veja aí, você pode acompanhar no Twitter pelo @ensinandodesião, sem o tio, ou pelo Facebook, facebook.com/ensinando de Sião. O nosso portal é o ensinandodesião.org.br, então nas redes sociais e no nosso portal você acompanha todas as novidades do Ministério Ensinando de Sião. Entre agora mesmo e curta a nossa página no Facebook e adicione-nos também lá no Twitter para que você possa receber todos os dias uma palavra que irá abençoar grandemente a sua vida.
E você que nos acompanhou até agora, eu não posso deixar de encerrar o programa sem falar do livro escrito pelo rabino messiânico Joseph Shulam, que é nosso cofundador, ele é cofundador do Ministério Ensinando de Sião, ele representa a nossa sede lá em Jerusalém, e o rabino Shulam escreveu um livro fantástico que trata exatamente do pardês, da hermenêutica judaica, dos métodos de interpretação que os judeus têm há milhares de anos para se interpretar as Sagradas Escrituras. Eu estou falando deste livro que é o Tesouros Ocultos. Vejam, Tesouros Ocultos é um livro escrito pelo rabino Joseph Shulam e ele está disponível na nossa loja do Ensinando de Sião, www.ensinandodesião.org.br. Vamos mostrar aqui mais de perto para que você veja. Isso, olha aí. Tesouros Ocultos, o livro do rabino Shulam. Ele explica aqui todos os métodos de interpretação judaica. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Então entre agora mesmo no site do Ensinando de Sião, vá lá na nossa loja virtual e peça o livro Tesouros Ocultos, de autoria do rabino messiânico Joseph Shulam. Muito bem. A você que nos acompanhou até agora, o meu caloroso shalom. Não perca os programas Torá em Debate, todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no site TV Sião, ao vivo. Um grande abraço e shalom, shalom.